Glória a Deus. Eu convido você a adorar o santo nome do Senhor Jesus. Que você venha declarar nessa noite que você é povo exclusivo, somente dele e mais de ninguém, somente do Senhor Jesus. Que você venha se entregar a Ele essa noite, porque somos geração eleita do Senhor nessa noite. E Ele te chama para algo novo com Ele nessa noite. Pois Ele é um rei, Ele é um Deus rodeado de glória. Então será que você pode dizer para esse Deus: eis-me aqui, Senhor? Será que você pode se entregar aos braços do Senhor nessa noite? Então louve o nome dEle. Um Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas, serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente Santo, Santo. Diga isso. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, que o Deus tão grande assim viu de importante em mim. Diga isso. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Aqui estou disponível, então usa-me, Senhor. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Você já parou para pensar nisso? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser pra tua glória, oh, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Então me toca, então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. E eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Eu me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. E como dizer para ti, Senhor? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, oh, somente pra tua glória.
somente pra tua glória. Ou será que você tem noção disso? Que tudo que você faça, que venha ser somente para a glória dele. Que tudo que você venha fazer, que venha ser para a glória dele. Porque muitas vezes o inimigo fala: você não merece, você não é geração dele, você não é filho. Muitas vezes o inimigo quer nos acusar. Mas aí eu lembro que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes o inimigo quer te acusar com o teu passado, mas a palavra de Deus fala que nenhuma condenação há. Se você está firmado nele, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus. Então diga nessa noite: Senhor, eu sou geração eleita, eu sou povo exclusivo teu, eu sou sacerdócio real. Então declare nessa noite: geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, nação santa, santa, e geração eleita, eis-me aqui. Diga isso: sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, nação santa, santa, eis-me aqui, estou disponível. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não? Como dizer não para o teu chamado? Se me deste, oh Jesus, para ser pra tua glória, somente pra tua glória, oh, somente pra tua glória, oh Senhor, somente pra tua glória, oh, somente pra tua glória, oh, somente pra tua glória. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois saiba que você está guardado nessa noite, porque nunca perdeu uma batalha. Porque nunca perdeu uma batalha pela tua vida, pois Ele te guarda. Ele te guardou na tua entrada, Ele te guardou na tua saída. Ele te guardará por todos os tempos, pois a mão do Senhor está sobre a tua vida nessa noite. O sangue de Cristo está sobre a tua vida hoje, pois hoje Ele é Jeová Jireh sobre a sua vida. Escuta só isso, o que o Senhor falou para Moisés: fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo
Não estou sozinho, tu estás comigo. Será que você pode dizer isso? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, e eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, glória. Será que você pode adorar o nome dele? Será que você pode exaltar o nome do Senhor? Será que você pode erguer a sua voz e dizer isso? E o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, e eu estou guardado, e no esconderijo. Eu não estou sozinho, o meu Deus está comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, e que venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, e eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, glória. Pois essa tempestade não irá roubar a minha fé. Será que você pode dizer nessa noite e cantar isso? A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Declare: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. 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 Em ti. Então diga isso. Então me tira com medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e que me faz entender que a tempestade é o Senhor
Chuva forte é o Senhor, vento forte é o Senhor. E o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor. É tudo sobre o Senhor. E mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira medo que me faz suba em meu lugar e que me faz entender que a tempestade é o Senhor, chuva forte é o Senhor, vento forte é o Senhor. Eu também, que a porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor. É tudo sobre o Senhor. Aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Você está sentindo Deus aí nessa casa? Está sentindo a presença do Senhor? Então vamos aproveitar esse momento. Nós estamos de adoração. Vamos abrir as nossas Bíblias. Gênesis capítulo de número 6. Gênesis 6. É uma palavra bastante conhecida, irmãos. Nós vamos ler do versículo de número 6 até o versículo de número 9. Se você não achou, está aqui já na tela aqui, tá? Só para a gente ler junto. Gênesis 6, versículo 6 até o versículo de número 9. Vamos ler junto? No 3. 1, 2, 3. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei, desde o homem de haver feito. Noé, porém, Noé era homem andava com Deus. Fecha teus olhos, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te glorificamos nessa noite, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua presença e na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos concedido essa graça de podermos aprender mais da Tua palavra. E nessa noite queremos ouvir a Tua voz, Senhor, que não haja, Senhor, nenhuma ação humana, mas que seja o Teu Espírito conduzindo toda a ministração. Fala conosco, precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite. Nós queremos Te agradecer por tudo e sabemos que Tu és o condutor de tudo. Seja conosco, fica no nosso meio, Jesus. É o que nós Te pedimos em Teu nome. Amém, amém. Senta aí, ligado no Senhor. Nós temos uma palavra nessa noite que ela veio muito forte ao meu coração já de um tempo atrás,
e nós vamos tentar entender um pouquinho o que o Senhor tem para nós nesse lugar. Aqui, essa passagem que nós acabamos de ler, ela deixa claro uma insatisfação de Deus acerca da criação. É meio complexo a gente pensar nisso, quando a gente sabe que Deus, ele é onisciente. Deus é um Deus que conhece todas as coisas de forma antecipada. A gente pensar que Deus vai chegar no nível de insatisfação. Mas o que deixa claro para nós aqui é isso, e a gente percebe que Deus está dando um início a um recomeço de alguma coisa. Ele vai recomeçar outra vez essa criação. E a gente sabe que é sempre mais fácil começar do que recomeçar, né? Porque o trabalho de recomeçar é sempre maior, o esforço de recomeçar é sempre maior, o empenho vai ser sempre maior. Recomeçar não é fácil, recomeçar é sempre mais difícil, e a gente sempre, quando pensa em recomeço, a gente pensa que alguma coisa deu errado, né? Para você recomeçar alguma coisa, é porque a coisa não saiu da maneira que você queria, não saiu da maneira que você planejou, e por isso você vai começar a recomeçar alguma coisa. É uma história que não deu certo, sabe? Saíram da direção, o previsto não aconteceu, e é justamente isso que o Senhor está falando aqui conosco, através desses pequenos versículos aqui. Talvez um infortúnio, um incidente, uma tragédia, uma traição, uma frustração. A gente pode enumerar coisas, mudanças, decepções, que nos faz pensar em recomeços. Recomeços, infelizmente, ele acompanha isso, ou felizmente. E Deus mostra justamente isso aqui, e nos leva a entender que ele precisava recomeçar a sua criação. Porque Deus diz que ele está o quê? Insatisfeito com o homem. Ele disse que se arrependeu de ter feito o homem, e por isso ele vai recriá-lo, ele vai fazer outra vez, ou melhor, vai começar de novo. A gente, mesmo entendendo isso, quando eu estava meditando sobre essa palavra, e veio muito forte ao meu coração que Deus, para ele recomeçar, Deus é muito diferente de nós, né? Deus, ele não usa os mesmos critérios. Deus, ele vai usar critérios específicos para fazer coisas que de fato vão acontecer da maneira que ele queira que aconteça. Ele não vai partir de uma maneira precipitada para um recomeço. Deus vai fazer de uma forma totalmente diferente. E o seu projeto não é fazer um outro boneco de barro. Deus vai começar por alguém. Deus vai escolher alguém. E esse alguém que Deus vai começar é Noé. Deus vai olhar para Noé. E a Bíblia diz que é a partir daqui que Deus vai recomeçar. E Deus procurou alguém que tivesse dentro da sua ótica daquilo que ele queria, um homem justo. Tem algumas versões que, se você for ler, ele vai dizer que Noé era perfeito. Só que perfeito aqui não cabe. Noé é íntegro, é diferente de perfeito. Porque o perfeito normalmente acha que é bom demais. E quem acha que é bom demais não quer mudança. Noé, ele é íntegro. E a palavra íntegro tem a ver com inteiro e não com perfeição. O perfeito, eu até já citei esse exemplo aqui. Tem um cantor que foi da minha época de jovem, né? Que foi o Fábio Júnior, que ele casou 5 vezes, né? 5 ou 6, não sei. E uma vez ele dando uma declaração, eu fiquei espantado com a declaração dele. Ele colocou a culpa em todas as outras mulheres. Ele não tinha culpa de nada.
As mulheres eram incompreensíveis, as mulheres erraram, as mulheres, eu fiquei, meu Deus, quem se acha perfeito não olha para dentro de si. Quem se acha perfeito não faz aquela análise pessoal e tão importante que nós devemos fazer para ver onde nós erramos, o que nós podemos melhorar. Então, perfeito Noé não é justo, não é íntegro. E Deus falou, vou começar por ele, porque justo não tem nada a ver com perfeição, tem a ver com procedimento, tem a ver com atitude. E é esse homem que Deus está procurando. E outra coisa, o perfeito, ele também se torna às vezes inflexível, e Deus não está procurando alguém que Deus não possa movimentar. Deus está procurando alguém que ele possa trabalhar. Por isso nós, como cristãos, devemos ser flexíveis à voz do Senhor, obediente à voz do Senhor, porque quando isso acontece, eu consigo ouvir Deus e falar, Senhor, vou mudar a direção, a partir daquilo que o Senhor está me orientando. Às vezes é difícil, mas é importante. A Bíblia cita em Mateus 19:16, olha só, eu quero que você leia comigo isso aqui, de alguém que aparentemente é crente, aparentemente é bom, mas se achava perfeito. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. E eis que primeiro, ele sabe a necessidade, que ele precisa da vida eterna. Segundo, ele vai na pessoa certa, que é Jesus, que tem essa vida eterna para dar a ele. Só que esse moço, quando tu vai descorrer o texto, a partir do versículo 16 ali em diante, quando você vai ler, você vai ver que Jesus fala assim, cumpra os mandamentos, isso eu faço desde a mocidade. Faz isso, eu também faço. Faz assim, eu também faço. Aí Jesus vai bater justamente onde o coração dele está apegado. Então vende o que tu tem e vem me siga, dá ao pobre isso aí. Até porque vida eterna tu não leva dinheiro, cara. Silvio Santos levou alguma coisa? Não, né? Eu acho que não. Se botar dentro do caixão, o coveiro vai no dia seguinte, abre lá e rouba. Não leva nada. Então, esse moço aqui, apesar de ele estar indo na pessoa certa, com o pedido certo, com a intenção certa, ele não quer pagar o preço. Ele é rico, mas ele não quer pagar o preço da vida eterna. E vida eterna tem preço. Ele se tornou inflexível, porque ele não queria o quê? Mudança. As coisas precisam dialogar, gente. Vida cristã, vida espiritual, ela precisa dialogar com aquilo que é espiritual. Não tem como a gente tentar pegar o espiritual e tentar adaptar no carnal, não vai dar certo. Vida espiritual dialoga com as coisas espirituais. A Bíblia diz que o cego Bartimeu, ele sentado à beira do caminho, ele começa a gritar, e a Bíblia diz que Jesus para, vai até ele, e Jesus faz uma pergunta meio ilógica. Jesus fala assim, Judite, o que queres que eu te faça? Pô, o cara é cego. Jesus, você não está vendo que ele é cego? Mas ele é cego, é uma necessidade que ele tem. Mas será que é isso que ele quer que Jesus resolva? Senhor, eu preciso de libertação. Aí eu chego perto de Jesus e falo assim, mas eu quero, Senhor, eu quero riqueza. Jesus vai trabalhar, dialogar com aquilo que você quer. O que você quer? Aí ele falou, eu quero ver, eu quero ter vista. A minha necessidade, quando eu chego perto de Jesus, ela tem que ser exposta. Porque Jesus pergunta para ele, não porque Jesus sabia que ele era cego, Jesus quer saber o que ele quer da vida, porque Jesus não força nada a ninguém, Jesus não força você a ser crente, Jesus não força você a ser santo, Ele quer que você peça isso a Ele, mesmo que você não consiga,
Mesmo que a tua vida, às vezes, você lute e não consiga sair do lugar, Ele quer que você fale: Senhor, eu quero ser santo, eu não consigo largar o pecado, mas eu quero mudança na minha vida. Aí Ele vai te pegar pela mão e Ele vai te ajudar. Deus está procurando alguém que vive no meio do caos, que é Noé, mas que não está confortável com aquilo, mesmo no meio do caos, mesmo não sendo perfeito. Ele se destaca no meio de uma geração injusta, uma geração que está vivendo uma vida totalmente quebrada, e ele está lutando para ser diferente. Aqui não fala de perfeição, fala de alguém que luta contra a sua natureza, alguém que luta contra os seus desejos, luta contra as suas vontades. Não pense que Noé era o perfeitinho, não. Ele lutava com isso, ele lutava para ter a sua família íntegra. Então o que nos ensina aqui? Que Deus procura aquele que está lutando por mudança, lutando para permanecer, ainda que tudo ao redor esteja quebrado. Nós precisamos entender isso. Versículo 9, capítulo 6, versículo 9. Vamos ler junto aqui. E estas são o quê? Noé. Deus fala: essas são as gerações de Noé. A gente pensa que vai trazer os filhos dele, né? Deus traz sobre ele: era homem justo. Ali é perfeito, mas na verdade é íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé era homem justo e Noé era íntegro. Íntegro significa inteiro. Ou seja, quando eu me lanço na presença do Senhor, eu preciso me lançar sem reservas. Eu preciso ser íntegro, inteiro diante do Senhor. E Noé era um homem íntegro. Então por isso Deus o pega, porque integridade ela pode haver com vida reta, mas ela tem a ver também com inteireza. Eu sou íntegro, eu sou inteiro diante do Senhor. Não há pedaços. Eu sou aquele que é desde o início, de lá até o fim, do começo até o fim. Eu sou íntegro. E o processo que Deus vai fazer com esse homem, apesar de ser íntegro, é um processo que ele não sabe o tempo que vai durar, ele não sabe como vai acontecer. E aqui que está o bonito de Deus, Maurício, que Deus ele não avisa como ele vai trabalhar na nossa vida. Deus não nos dá receitinha de bolo. Quando você entrega a vida a Ele e diz assim: Senhor, eis-me aqui, Deus vai trabalhar em nós como Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Pedro diz que esse homem foi um pregoeiro da justiça. Eu não sei quanto tempo, a Bíblia não diz isso, mas lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou quem? A Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre... Vocês não estão repetindo não, né? Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. E não perdoou... Ele vai pegar Noé, Deus vai pegar Noé, e Deus vai trabalhar com Noé acerca de uma arca, e a gente já vai entrar no cerne da mensagem. Vai trabalhar com Noé, e nesse processo da arca, Deus vai ensinar a ele a ter maturidade, paciência e controle das coisas. Parece que é simples, né? Quando a gente lê da arca, parece que Deus não estava trabalhando. E eu te pergunto, você está disposto a deixar Deus te moldar dentro de um processo que Ele queira fazer na tua vida? Nesse tempo, Deus vai trabalhar na vida desse homem. Deus vai trabalhar no caráter, Deus vai trabalhar na personalidade, Deus vai trabalhar em várias áreas na vida de Noé. E essas áreas que Deus está trabalhando é para aperfeiçoamento. E o processo de Deus é do jeito de Deus, irmãos. A gente está vivendo um tempo que a gente não quer mais viver o processo de Deus da maneira de Deus. A gente quer viver o processo de Deus da nossa maneira. A gente não quer viver mais santidade a modo de Deus. A gente quer viver santidade à nossa maneira. A gente não quer viver mais uma vida correta ao modo de Deus. A gente quer viver vida correta ao nosso modo. A gente tem a forma
de falar para Deus: Deus, eu já trabalho assim, ó, eu já faço dessa maneira. Então, Senhor, eu já estou pronto. A forma que Deus vai trabalhar é a forma que Ele acha que precisa trabalhar em nós, não é a minha forma. E nessa história nós vamos tirar agora umas lições para a nossa vida. E a primeira está em Gênesis 6,17. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. Porque eis que eu trago um dilúvio para desfazer o processo. A primeira, vamos dizer assim, tópico que Deus vai trazer de processo. Deus está falando ali que vai trazer um dilúvio de águas sobre a terra e vai desfazer tudo. Não é só a carne, tudo vai ser destruído. Então a primeira coisa que Noé deveria ter pensado, quando Deus falou com ele: amigos vão ficar para trás, porque vão morrer. Minha casa não vai existir mais. Se ele tinha negócio, vai deixar de existir. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, que os processos que Deus faz na nossa vida é nos ensinar a desapegar de coisas, desapegar de pessoas, se a gente quer viver uma vida com o Senhor. Não pense que entrar naquilo que Deus quer, você não vai deixar a gente para trás, você não vai deixar situações para trás, pessoas que passaram para trás, amigos que eram bacanas, você vai deixar para trás, para você viver o que Deus quer na tua vida. Você não vai poder mais estar apegado a coisas que te afastam de Deus. Então a primeira coisa que Deus está falando com Noé: você vai precisar desapegar na tua vida de algumas coisas, porque eu estou reiniciando através de você. Deus vai reiniciar através dele. E ele vai começar a construir uma arca, que ele nem sabe como essa arca vai ter que ser. Deus vai dar para ele medidas. Deus vai organizar com ele as situações. E ele vai precisar, naquele momento, desapegar de situações que ele viveu, de pessoas que estavam com ele. Porque ali não vai ter mais como trazer ninguém com ele. Ali vai ser só ele. Vai ser Deus e ele. E é difícil, irmão, desapegar de hábitos, desapegar de costumes, desapegar de pessoas. Sabe, às vezes eu converso com pessoas que me pedem conselho, e quando eu olho, eu sei que não há vontade de mudança nessa pessoa. Ela está pedindo conselho só para ouvir, mas eu vejo que não tem aquela sede de mudança, de dizer: não, a partir de hoje, Deus pode recomeçar na minha vida, porque eu não quero mais viver o que eu vivi. Então, recomeçar faz parte de um processo de Deus em nossas vidas. Quando você levanta a tua mãozinha aqui na frente e diz: eu quero Jesus, não é só a mãozinha que tu levanta, não. Tu está dizendo: Senhor, faça-se em mim o teu querer, cumpra-se na minha vida aquilo que o Senhor tem para cumprir. Então a primeira coisa é: desapegue daquilo que você viveu até hoje, para você começar uma vida nova, começar uma nova estrada e uma nova caminhada. Desapegue de hábito, de vontade, de prazeres que tu tinha. Começar com Deus, recomeçar, é desapegar daquilo até que nos trazia satisfação, desejo, prazeres. A gente tem que começar a largar de mão. Se você quer entrar no projeto com Deus, a tua vida vai sofrer um reset. Já viu isso? Quando o computador dá aquelas travadas, tu tem que ir lá dar um boot nele. Deus faz isso na vida de todo mundo que vem à frente e que diz: eis-me aqui. Deus, ele começa de novo na tua vida. Ele desliga você e liga de novo e fala assim: a partir de agora você começa de forma diferente. A segunda coisa aqui que eu vejo é que versículo 7 de Gênesis 18 diz assim: e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca o quê? Fala de novo, a arca o quê? Deus pegou essa arca, Deus colocou janela com tamanho e medida certa, Deus colocou a porta, Deus colocou os compartimentos, só que Deus não colocou âncora nessa arca. Deus não botou âncora,
porque a arca não ia ficar parada. Essa arca ia o quê? Se movimentar. E todo recomeço, ele precisa o quê? De movimento. Todo recomeço vai fazer com que você saia de uma posição estática para uma posição de movimento. Essa arca, ela vai estar saindo de um local sem âncora, sem leme, sem nada, porque agora é Deus trabalhando, Deus que vai movimentar e vai levar a família de Noé para onde Ele quer levar, no ponto que Ele quer deixar. Deus não vai fazer com que Noé tenha controle de nada dentro da arca. A arca está totalmente debaixo do controle de Deus. A nossa confiança tem que ser de tal tamanho que nós não podemos ficar falando: Senhor, será que vai dar certo? Não. Se você colocou na mão de Deus, deixa Deus movimentar a tua casa, deixa Deus movimentar a tua família, e Ele vai levar ao ponto certo. É Deus que faz essa movimentação. Então essa arca, ela vai se movimentar da maneira dela. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha perdido meu pai, eu me converti uns 2, 3 anos depois, e eu ainda sentia muita falta dele. Eu conversando na igreja, e eu falei sobre ele, e quando eu estava conversando sobre ele, né, com um irmão, e esse irmão falou assim, ele era um profeta de Deus, e ele disse: Deus levou teu pai. Isso é terrível, né? Tu ouvir isso, né? De quem você ama, para que você pudesse cumprir o chamado dele. Na hora eu fiquei muito chateado, né? Porque você ama uma pessoa e diz assim: Deus levou porque você precisa fazer algo. Por que Deus não deixou ali comigo e fazer comigo? Porque eu sei que se meu pai estivesse comigo, eu iria permanecer no mesmo lugar, eu não ia me movimentar, porque a gente tinha muita afinidade. Então Deus precisou tirar meu pai de mim, para eu começar a me movimentar na direção de Deus. Eu não iria conhecer Deus com facilidade se meu pai estivesse comigo, porque ele tinha uma decisão muito firme e muito certa daquilo que ele achava, e ele só foi ser quebrantado no hospital. Então quando Deus tirou, Deus me fragilizou, e com isso eu fui chegando para perto de Deus sem eu sentir que era Deus me atraindo para Ele. E quando eu cheguei perto dele, eu entendi que o meu barco, que antigamente era eu que comandava, agora estava no comando dele, e era Ele que ia guiar, e eu já não tinha mais controle de nada. Então Deus, Ele pega a tua arca e Ele movimenta. Quando você deixa Ele fazer isso, Ele vai movimentar e vai te levar ao ponto que de fato você vai ter que estar. Então a arca, ela se movimenta. Deus começa a movimentar a arca para provar que é Ele que está no controle. No capítulo 7, no versículo 9 e 10, diz assim: então entraram o quê? Aqui a versão está só um pouquinho, diz assim, ó: e depois dos 7 dias as águas do dilúvio vieram. Ou seja, depois de tudo pronto, depois de tudo organizado, ainda ficou 7 dias na arca para as águas descerem. Ou seja, a arca só vai se movimentar a hora que Deus achar que pode movimentar ela. Sabe, às vezes a gente quer assim, a gente acha que está pronto, e a gente não está pronto. A gente pensa que a gente está na posição que acha, não, eu já estou, eu já sei. Não, a arca só se movimentou na hora que Deus achou que ela deveria se movimentar. A gente tem que esperar, isso é paciência, que Deus estava ensinando a Noé e a sua casa. Espera o momento de Deus te movimentar. Espera a hora que Ele vai começar a fazer você caminhar na direção dEle. Às vezes a gente quer se movimentar antes do tempo, por isso tem muita gente quebrada aí fora. Por isso tem muito pastor que se precipitou, muito crente que se precipitou. Deixa Deus mover na hora que Ele quiser mover.
A arca vai se movimentar, mas ela não se movimenta no meu comando. Ela se movimenta ao comando do Senhor e na hora que o Senhor acha que deve movimentar. E em terceiro lugar, Gênesis 8, 6. Vamos no 3, 1, 2, 3. E aconteceu que... Mais uma vez, e aconteceu que ao cabo de... Olha só, a chuva havia parado. Depois que a chuva parou, a chuva totalmente cessou. Parecia que era hora de sair da arca. Parecia que era hora de Noé abandonar a arca. Só que, sabe aquela sensação das coisas estarem caminhando e você pensar, é agora que eu vou agir? Não, não é a hora de agir. Ele parou a chuva, mas ainda não havia o quê? Terra firme. Ainda não havia lugar para ele pisar. O chão ainda estava com lama. Então, mesmo a arca parada, ele ainda vai aguardar o momento certo de sair. Ele vai aguardar o momento certo de descer da arca. Às vezes estamos caminhando bem, mas precipitação pode jogar tudo a perder. Mesmo sabendo que a chuva passou, eu ainda preciso ter a certeza da hora de sair. A chuva parou, mas a terra ainda tem lama. Então Deus vai escolher a hora certa para ele sair da arca. E quando ele pega um corvo e ele lança, o corvo voa, fica voando e volta. E eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Depois ele vai lançar uma pomba. A pomba vai e volta. Depois ele lança de novo a pomba. Por que ele não soltou mais o corvo? Porque corvo come coisa podre. E o que devia de ter de cadáver naquele lugar não era brincadeira. A pomba não pousaria na lama. Ele tirou o corvo de jogada, porque o corvo ia pisar em cima de um cadáver, ia comer coisa podre, apesar de estar dentro da arca, passar esse tempo todo dentro da arca. Tem gente que ainda vai e volta para o mesmo lugar de onde veio. Então ele falou, não posso lançar o corvo, porque vai se alimentar de coisa podre. Eu tenho que botar uma pomba. Eu tenho que botar algo que represente o Espírito Santo, represente pureza, porque eu sei que não vai estar nesse mundo sobre cadáver. Aí ele lança a pomba vai, a pomba volta. Ele lança de novo, a pomba vai e quando ela volta, volta com ramo. Por quê? Porque o momento certo é Deus que vai te sinalizar. O momento certo de você tomar a atitude de sair da arca é Deus que vai te sinalizar. E sair daqui da arca não é sair da igreja não, irmão. Sair da arca é cumprir aquilo com que o Deus já te preparou para cumprir. Ele ficou 1 ano e 10 dias dentro de uma arca. Você acha que é muito? Você acha que 1 ano e 10 dias trancado dentro de uma arca é muito tempo? Quem acha muito tempo, diga amém. Muito tempo, né? Para ficar dentro de uma arca é muito tempo. De fato é. Para você ficar numa fila esperando algo é muito tempo. Mas o tempo é algo interessante, né? Porque às vezes o que parece muito para uma coisa é pouco para outra. 1 ano e 10 meses para um casamento durar é muito tempo ou é pouco? É pouco. Porque o tempo, ele equivale com as situações. 1 ano, ficar lá dentro é muito tempo. Mas para recomeçar é pouco. 1 ano é muito tempo para você ficar esperando aí no governo, aí no CISREG, né? Mas para você recomeçar uma vida é muito pouco tempo. Então Deus está ensinando a ele que recomeço tem que ser da maneira de Deus, da forma de Deus. Então não desperdice o tempo, haja no tempo de Deus. Um casamento, um negócio, um ministério, 1 ano é muito pouco tempo para ser quebrado. 1 ano é muito pouca coisa para falir. Então a gente precisa entender que a gente precisa valorizar aquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Porque 1 ano para você ter um casamento destruído, parece que foi assim. Então a gente precisa entender e valorizar isso. Se eu perguntasse a você, e se Deus talvez perguntasse a você, como é que você iria recomeçar uma criação? Como é que você
faria para recomeçar? O que você deixaria ficar, que Deus já fez? O que você iria aperfeiçoar? Ou o que você excluiria? Talvez você fosse citar as suas coisas. Mas uma coisa eu entendo aqui, quando eu estava meditando sobre essa palavra: recomeçar requer comportamento diferente. Porque se eu recomeçar com os mesmos comportamentos, eu vou chegar no mesmo lugar que eu estava. Quando a gente recomeça, a gente muda o comportamento, a gente muda a direção. Não adianta, se você fizer as mesmas coisas que você fez, que deu errado, vai dar errado de novo. As histórias vão se repetir. Deus está ensinando aqui algo tremendo a Noé. Comece de novo, mas comece diferente agora. Comece de outra forma, comece de outra maneira, para que as coisas venham dar outros resultados. Em Josué, capítulo 6, versículo 25. Josué 6, 25. Está aqui 23. Tem como botar 25? Ah, tem. Vamos lá? Assim deu Josué. Só um instantinho. E habitou aonde? No meio de Israel. Botou até o dia de hoje, até o dia que foi escrito. Até o dia de hoje. Porquanto? Deus deu uma oportunidade para essa mulher de recomeçar. Essa mulher, ela poderia ter entrado em Israel só para livrar sua vida, só para livrar sua casa e manter a mesma prática da prostituição. Ou você acha que não? Apesar de Deus ter deixado uma lei que não haveria rameira no meio dele, no meio do povo dele, essa mulher não era do povo de Israel. E ela poderia ter mantido a mesma prática ilícita. Se eu tenho a oportunidade de recomeçar e eu sigo o mesmo caminho, eu vou fazer as mesmas coisas e vai dar o mesmo resultado. Só que Deus estava dando a essa mulher Raabe uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de uma vida nova, uma oportunidade de transformação. E essa mulher, ela resolveu não mudar o prostíbulo dela de endereço, ela resolveu mudar a sua vida e a sua história. Sabe, eu vejo às vezes crente dentro da igreja que estão ainda inflexível à voz do Senhor, que não consegue ouvir Deus e ser flexível. Por isso Hebreus escreve: quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Essa mulher virou tataravó de Davi. Por quê? Porque Deus deu a oportunidade de um reset na vida dela, de mudança, e ela agarrou aquela mudança de transformação, e a vida dela foi outra. Hoje ela participa de uma genealogia que o mundo inteiro lê na Bíblia, que está em Mateus. Por quê? Ela entendeu que Deus é um Deus de novas coisas, um Deus de novas oportunidades, um Deus de recomeço. Então nunca é tarde, não há idade que você fale assim: ah, mas fulano está velho. Não há idade. Deus dá oportunidade para nós recomeçarmos a nossa vida. Deus estava ensinando aqui a Noé que tudo é possível, apesar de ele olhar para a criação e dizer: está tudo ruim, está tudo quebrado. Deus falou: mas eu posso recomeçar. Quando Deus olha para a nossa casa, quando Deus olha para a nossa vida, pessoas que talvez você olhe e fale assim: fulano não tem jeito, Deus fala: eu posso recomeçar. Esse casamento não tem jeito, eu posso fazer de novo. Esse casamento está destruído, eu posso trazer amor outra vez. Deus é um Deus de recomeço. Então nessa noite eu quero que, se você não gravou nada, grave isso. Deus sentiu a necessidade de refazer algo que Ele mesmo fez, que Ele mesmo criou, que foi o homem, que foi a criação. E se você for ler Gênesis lá no início, quando Ele cria o homem, o que Ele diz? E viu Deus o quê? Que era muito bom.
parece contraditório. É muito bom e deu errado. Porque eu gosto quando a Bíblia nos ensina e nos mostra essas passagens, porque ela mostra que o próprio Deus está dizendo que aquilo que deu errado, que Ele mesmo fez, Ele pode consertar. Aplicando para a nossa vida, você pode trabalhar de novo, você pode começar outra vez. Quantas pessoas têm história de casamentos que foram quebrados e que hoje estão debaixo de bênção? Quantos ministérios que se perderam e que de alguma maneira renasceram, porque Deus é um Deus de oportunidade. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que nós estamos enquadrados nisso como igreja. E Deus, Ele tem hoje para mim e para você recomeços. Pastor, mas eu estou muito bem no meu casamento, glória a Deus. Eu estou muito bem na minha vida ministerial, glória a Deus. Mas às vezes a tua vida espiritual não está boa. Às vezes a tua vida pessoal não está boa. Às vezes a tua vida profissional não está boa. E Deus está dizendo para nós nessa noite, podemos recomeçar. Só que nós temos que recomeçar da maneira de Deus e não da nossa maneira. Você não tem que sentar em cima de uma mesa e fazer os teus cálculos e achar que vai dar certo da tua forma só. Coloca o teu projeto nas mãos de Deus e fala, Senhor, começa isso aqui, faz para mim, Senhor, porque eu já tentei e não dá certo não, eu já arrisquei, eu quebrei minha cara, e Deus vai fazer outra vez para você. Quando tu senta lá, Marcos, que tu vai fazer um projeto, eu sei que tu sabe fazer, mas tem hora que tem que falar assim, Senhor, me ajuda aqui, os cálculos são assim, e Deus sabe como fazer, mas Ele só faz se eu der liberdade para Ele. Eu trabalhava, eu era gerente de uma loja lá em Copacabana, e eu falava com Deus isso, eu falava, Deus, me ajuda em tudo, nos detalhes, tudo que eu for fazer aqui dentro, Senhor, põe as tuas mãos. Parecia minha loucura, né? Falei, faz aqui comigo, Senhor, às vezes eu quero fazer algo e não consigo, me ajuda aqui, Senhor. E um dia eu acabei o trabalho rapidinho, eu tinha um compromisso. Quando eu pisei, eu era solteiro nessa época, quando eu pisei fora da porta, veio aquela voz no meu ouvido assim, ó, olha no teu bolso. Quando eu fiz assim, que eu puxei, estava a nota fiscal que eu tinha que ter refeito para entregar para uma empresa naquele dia. Eu não podia fazer isso no dia seguinte. Eu coloquei no meu bolso para não esquecer, eu esqueci. E quando eu saí na pressa que eu botei a mão, que eu olhei, eu falei, Deus, Tu és um Deus de detalhes. Eu voltei lá, e o gerente que me substituía falou, o que foi? Eu falei, eu preciso fazer isso aqui. Aí ele falou, deixa que eu faço. Eu falei, não, deixa que eu faço, porque Deus falou, foi comigo, volte e faça. Deus, Ele cuida de nós em detalhes. Então quando eu coloco nas mãos dEle a minha vida, Ele vai cuidar de detalhes, Ele vai fazer, e Ele vai falar, faça assim, faça dessa forma, atue dessa forma. Eu fico vendo aqui os ensaios, ontem a gente estava aqui no ensaio, e eu estava falando com as irmãs, para fazer para Deus isso aqui, porque o mundo espiritual cogita para que dê errado, o mundo espiritual trabalha para que dê errado. Eu sei que é cansativo, mas Deus está no negócio, então a coisa vai fluir da maneira de Deus, porque Deus é um Deus que gosta de trabalhar conosco, Deus é um Deus que gosta de atuar do teu lado. Deus não quer que você se ache um super-homem pronto e capaz de fazer todas as coisas. Eu já vi muita gente boa quebrar a cara, porque não quer colocar nas mãos de Deus, para Deus fazer por ele. Eu já vi muita gente quebrar a cara de forma profissional, porque achava assim, isso aqui eu sei. Eu vi muita gente quebrar a cara em ministério, porque achava que porque ele orava muito e porque ele conhecia a Bíblia toda, ele era capaz de conduzir tudo. Muita gente que achava que era o melhor, e quando ia pastorear, assumia uma congregação, achava que ia, porque ele era bom na palavra, que ele pregava em tudo quanto é lugar, ele achava que quando ele começasse a pastorear,
a igreja dele ia ficar tão cheia que ele ia dar gente até lá na outra rua. Só que não é assim. É Deus no controle. E ele estava dizendo para Noé: Noé, da minha maneira, você vai trabalhar da minha maneira. Essa arca se movimenta comigo. E ela não tem âncora, ela não para onde tu quer que ela pare. Ela vai parar onde eu quero que ela pare. E ela só vai se movimentar quando eu quiser que ela se movimente. Então a chuva não vem, não é porque Deus errou no cálculo, e ele terminou antes da chuva. Ele tinha que ter terminado 7 dias depois. Não é bom, não é. Não, gente, não é nada disso. Noé terminou no tempo certo. E Deus está falando: entra, porque o controle está aqui. E eu vou te ensinar que o controle está na minha mão. Sabe, eu estava vendo uma irmã uma vez ministrando, e ela disse que ela chegava na casa dela, e ela sentava às vezes para ver televisão, o filho dela pegava o controle e ficava assim, ó, tum, mudando, tum, tum, tum. E ela, para num canal, ele tum, tum, tum. Ela, garoto, para num canal, ele tum, tum, não, que tal, tum. Ela tirou o controle da mão dele. Aí falou assim: quem não tem controle não pode controlar nada. Tu é um descontrolado, então o controle fica na minha mão. É isso que Deus faz conosco. A gente não pode ter o controle, porque a gente vai ficar mudando toda hora de canal. Deus é Ele que tem um controle na mão. Deus é Ele que faz. Então Ele falou para Noé: entra na arca. Mas a chuva não é como o filme que a gente vê, né? No filme a arca está fechando, a chuva está caindo. Não foi assim. Biblicamente demorou 7 dias ainda para a chuva começar. 7 dias, porque é Deus que estava no controle. Quando Ele entra, que a chuva levanta a arca, e a arca começa a se movimentar, ela vai para onde Deus quer que ela vá. Ela vai na direção que Deus quer que ela vá, e da forma que Deus quer que ela vá. E outra coisa, quem entra na arca é quem Deus determinou, não é quem eu quero. Então Deus vai determinando, e Deus vai conduzindo a arca. E quando a chuva para, quando para tudo, Deus, Ele vai fazer a hora certa de você sair, a hora certa de você pisar no chão. Todo um trabalho é feito, todo um trabalho de preparo é feito, mas se a gente se precipitar antes da hora, talvez a gente destrua todo um projeto de Deus na nossa vida. A hora que Deus quer que você saia, a hora que Deus quer que você faça, é a hora que Deus determinar. Então a hora que Deus determinou, Ele saiu. E quando Ele saiu, Ele não pisou na lama, Ele não pisou em terra fofa, Ele pisou em terra seca, porque Deus já tinha determinado isso. Eu quero que você entenda isso nessa noite, e nós já estamos terminando. Recomeçar é de Deus. Recomeçar é de Deus. Recomeçar uma vida de Deus. Recomeçar uma história de Deus. Mas faça segundo Deus, não segundo a você, não segundo a minha vontade, nem a minha experiência, segundo Deus. Quando eu faço isso, as coisas vão dar certo em todas as áreas, porque Ele sabe a hora certa. Vamos ficar de pé. O recomeçar de Deus foi planejado por Deus. Deus não olhou para alguém na terra e falou: vou começar por aquele ali, ó, é aquele camarada lá. Não, Deus olhou para alguém que era justo e diz assim, ó, e Noé andava, ou seja, Noé andava, Deus só recomeça com alguém que anda com Ele. Deus só vai fazer alguma coisa com alguém que anda com Ele. É assim que Deus faz. Ele pega você que está aqui dentro. Por isso que eu falo muito isso e as pessoas não entendem, porque falam assim: Deus pode usar qualquer um, pode, mas Deus quer usar você. Deus quer usar você que está dentro, porque é você que está andando com Ele. Deus pode usar qualquer um, pode usar até lá fora. Ah, Deus usou a mula. Irmãos, Deus usou a mula, mas a mula não andava com Deus. Usar é uma coisa, Deus recomeça com quem anda com Ele.
Deus faz outra vez com quem anda com Ele. Deus trabalha com quem anda com Ele. Por quê? Porque quem anda com Deus, deixa Deus trabalhar. Quem tem intimidade com o Senhor, deixa Deus agir. Então Deus vai trabalhar em nós, porque nós andamos com Ele, porque nós abrimos o coração e deixamos Ele trabalhar. Então Ele, nessa caminhada, nesse trabalhar da arca, Ele ensina essas coisas a Noé, a ter maturidade. E maturidade fala sobre saber que Deus vai agir da maneira que Ele vai agir, sem você se intrometer. Paciência. Você espera, entra, espera a arca sair, espera a chuva acabar, espera a hora de Deus abrir para você sair. Paciência. E em terceiro, controle. Deus é que está no controle da tua vida e da minha vida. Você crê nisso? Você acredita que o Senhor está no controle mesmo? Mas se você até hoje não deu o controle na mão do Senhor, entrega o controle hoje na mão de Deus. E deixa Deus fazer como Ele quer. Deixa Deus agir como Ele quer, para que Ele venha operar o recomeço da forma que Ele quer. Fecha teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos nessa noite. Senhor, nós glorificamos o teu nome nessa noite. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha de uma forma muito forte trabalhar dentro do nosso coração. Senhor, é tempo de recomeçar algumas coisas na nossa vida. Senhor, é tempo de entendermos que é o Senhor que está no controle da nossa vida. É tempo de deixarmos o Senhor agir como o Senhor quer em nossas vidas. E Senhor, se até hoje eu, ou a tua igreja, o teu povo, não entendeu isso, que é o Senhor que precisa conduzir, hoje, Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos o controle que estava até hoje nas minhas mãos. E eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que também estão fazendo isso, estão entregando em tuas mãos o controle, para que o Senhor haja da maneira que o Senhor quer agir, da maneira que o Senhor quer fazer, entendendo que nós vamos chegar no local onde nós vamos chegar, determinado pelo Senhor, e vamos chegar todos que estão conosco na arca, todos que entraram conosco, porque o Senhor estava no controle o tempo todo. Vamos chegar mais maduro, vamos chegar mais paciente, vamos chegar entendendo mais as coisas, porque enquanto entregamos nas tuas mãos, o Senhor sabe conduzir a nossa vida da maneira que tem que ser conduzida. Não haverá, Senhor, opinião do Gerson, não haverá opinião de nenhum de nós, porque é o Senhor que conduz. Mas enquanto, Senhor, estivermos pegando o controle da tua mão, não chegaremos aonde o Senhor tem para nós, não acontecerá da maneira que o Senhor quer que aconteça. Então, por isso, nessa noite, entendemos que recomeço é processo de Deus, recomeço é processo do Senhor, e crente é objeto de recomeço, é aquele que está pronto para cada dia fazer uma análise interior da sua vida e entender que precisamos de mudança, precisamos de transformação, e só o Senhor pode conduzir isso, só o Senhor pode fazer dessa maneira. Nas tuas mãos colocamos, Senhor, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está aqui, e que todo aquele que abre o coração, o Senhor faz da maneira que o Senhor quer, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Fale com Ele. Pai, estou aqui. Olhas para mim, desesperado por mais de ti. Diga para Ele nessa noite: a tua presença é o meu sustento, a tua palavra
meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. E assim ele fala: vem, filho amado, vem como estás. E vem, filho amado, vem, filho amado, vem como estás. Pai, Pai, estou aqui. Olhas para mim, desesperado por mais de ti. E a tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz